inscreva aqui no canal, dê o seu like e aperta no sininho aqui das notificações para receber mais um vídeo. Tchau! Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, eu gostaria que você voltasse a folha aí e fosse até Atos capítulo 2. Fabi, pode fazer a leitura para a gente, versículo 41 em diante. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Prossegue? Até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o que aconteceu? O Espírito Santo veio e Pedro, numa pregação, numa exposição da palavra, agregou naquele momento à igreja 3.000 almas. Então a igreja primitiva, ela não foi chamada, ela não foi ajuntada porque a igreja tinha luzes pretas, tinha um jogo de luz, tinha um pastor que dava cambalhota em cima do altar, não. A igreja se reuniu pela palavra. Pela palavra. O fundamentalizar do ajuntamento da igreja continua sendo a palavra. Se a gente usar estratégias de marketing, nós vamos colocar um monte de gente dentro de um lugar e a gente vai chamar aquele negócio de igreja e Deus vai olhar para aquilo e vai falar: isso é só um ajuntamento de vocês. Porque a igreja do Senhor, ela se reúne por um propósito: a palavra. Então esse ajuntamento juntou o que nós vemos aqui em Atos 6. Gregos com hebreus e gente de tudo quanto é jeito, e as irmãs viúvas gregas levaram para os apóstolos uma necessidade do meio da igreja. As viúvas hebreias estavam sendo assistidas na realidade do cotidiano, tinha cada um sua cesta básica, tinha cada um seu alimento, porém as irmãs gregas não tinham esse sustento digno de elas receberem. Então essa igreja, esses irmãos chegaram para o apóstolo com essa demanda: resolva, temos de comer. Nós estamos trazendo uma demanda, uma dificuldade, e querendo que você faça algo, que você traga uma solução para a gente acerca do que é isso.
Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Vou repetir: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. O que o povo queria fazer com que os apóstolos saíssem da realidade do seu ministério, isso é, se dedicar à oração, se dedicar à palavra, para que eles viessem servir a mesa. E aí, nós precisamos, como igreja, mudar essa mentalidade aqui em cada um de nós. Está ali o William, que é ministro de louvor, e muitas das vezes alguém dentro do ministério de louvor tem uma necessidade que qualquer uma outra pessoa pode ir lá ajudar, mas a gente quer tirar ele do ambiente da qual ele está vivendo, como liderança, para poder colocar ele dentro de o que a igreja está propondo como uma distração. Não é uma ajuda, é uma retirada estratégica de algo que Deus estabeleceu para que o inimigo ache espaço para poder entrar. Da mesma realidade, pastor Cleonice, pastor Frank, tem uma função estratégica de Deus dentro da casa. Qual é? Alimentar os irmãos com a palavra e buscar em oração essa realidade. Pastora, vem aqui e resolva isso. Muitas das vezes, isso pode ser uma retirada de um posicionamento do qual Deus estabeleceu, para que isso gere uma distração dentro da igreja e a palavra deixe de dar o crescimento da qual ela tem que ter como sustentadora da casa e como sustentadora da igreja. Entendemos? Entendemos aqui até aqui? Sim. Êxodo, capítulo 18. Versículo 17 ao 24. Eduardo, pode fazer a leitura por favor. 17 a 24. Isso. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que fazes, certamente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo diante de Deus, e leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles, pois, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus assim ordenar, poderás então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Moisés deu ouvidos à palavra do seu sogro e fez tudo o que lhe disseram. Agora só um momento. Agora pensa. Moisés sai do Egito com 2 milhões de pessoas na sua cola. Pensa na fila. O único juiz que todo aquele povo tem é Moisés. De manhã cedo, 600 pessoas na fila. Para ajudar do boi que morreu, do escravo que fugiu, a meninos que brigaram, que tomou a chupeta um do outro. E muitas das vezes a igreja, a mentalidade da igreja, dos irmãos que chegam, vai querer impulsionar a liderança que está estabelecida em cima dessa realidade. Visita lá em casa, aí a pastora Cleonice pega e manda o pastor Vanderlei: poxa, pastora Cleonice, ei, é igreja. É igreja. Nós precisamos começar a desenvolver essa realidade aqui que está pequeno, aqui que está pouco, porque amanhã, quando esse negócio crescer, tomar uma proporção gigantesca, pastora Cleonice, o pastor Frank não dá conta de fazer sozinho. Vai sair de casa na segunda-feira e só vai voltar no culto de domingo à noite. Então, cada função estabelecida, cada unção ministerial aqui, ele é um ajuntamento para poder ajudar dentro da realidade ministerial. O sogro de Moisés chega lá e vê essa cena e fala: oh, você vai morrer, cristão. Faça da seguinte forma: declara para esse povo a palavra. Continua no ensino da palavra. Estabeleça para eles o que é lei, estatuto e direciona de que forma eles têm que andar. E agora você escolhe pessoas. E aí tem qualidades aqui. E uma delas me chama muita atenção.
Homens de verdade. É porque, lamentavelmente, dentro da igreja, tem muito homem que só porque tem um negócio diferente, balançando, acha que ele é homem. Homens de verdade. E aí, aqui tem um processo muito significativo. Porque tinha uns homens dentro dessa realidade ministerial que se opuseram contra a liderança que Deus estabeleceu, que era Moisés. Isso é homem de verdade? Isso verdadeiramente está... E foram contra, foram diferentes. Se não existe uma ação de Deus naquele momento, toda a estrutura do Israel teria sido perdida. O cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó, teria sido perdida por causa de um que não reconhece uma liderança que Deus estabeleceu. E enquanto a gente não pensar igreja dessa forma, e isso só acontece na igreja. No seu trabalho, se o chefe fala que você tem que chegar às 8, não há discussão, se tem, está lá o dia descontado do seu salário, tem advertência, tem demissão, faz tudo certinho. Mas quando é na igreja, quando é na casa do Senhor, quando é para as coisas do reino, a gente quer ser superior ao próprio Deus. Todos os chamados ministeriais são estabelecidos por Deus. Como o cunhado da pastora Turis falou aqui no sábado, nós estamos apenas reconhecendo aquilo que Deus está fazendo. E a gente precisa, cada um, se posicionar naquilo a qual foi chamado, para que o crescimento e o desenvolvimento da obra atinja aquilo que Deus está querendo. Então, isso não é uma invenção do Novo Testamento, isso é uma realidade bíblica. Uma liderança e os demais trabalhando em realidade para o desenvolvimento que Deus está estabelecendo sobre essa realidade de liderança. E aí, aqui só está o William. O William, vou usar bastante o William como estrutura disso. Foi confiada ao William a realidade do Ministério de Louvor. Mas aí o Max, poxa, tinha que ser eu. Não vou respeitar ele não. A pastora Cleonice liberou algo para o William fazer. Em cima do que o algo foi liberado para o William fazer, aos que estão abaixo do William, chegue lá nele. Quando a situação for grave, que o William, pastora, aconteceu um trem aqui, está acontecendo uma situação que eu não dou conta. Aí sim, chega aqui, se não, resolva, caminhe, desenvolva, cresça, receba essa palavra, multiplique e desenvolva, para que no ano que vem tenha 50 ministérios de louvor estabelecidos aqui dentro com a glória de Cristo Jesus. Mas cada um que pegou a sua realidade, a sua função, trabalha em cima daquilo a qual Deus chamou e foi estabelecido como corpo da igreja. Não é a realidade do Ministério Prosperar, corpo da igreja de Cristo. Amém? Vamos voltar para Atos dos Apóstolos de novo. Agora no versículo número 3. Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Preste bem atenção, que está chamando muito a sua atenção para esse episódio aqui. A demanda que chegou para os apóstolos era um problema muito simples. Privilégios. As viúvas gregas estavam comendo menos que as viúvas hebreias. Não é um negócio simples? Gente, é só colocar um bom administrador, tomar de conta da cantina. O problema não é só esse? Não precisa um cara ter muito conhecimento, não. Se esse cara souber rascunhar aqui, já recebeu ou não recebeu, está resolvido. Só que essa realidade, para os apóstolos, tem uma responsabilidade tão grande que olha a qualificação dos ministros que eles queriam para poder repartir comida. Olha, preste atenção nisso. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens dentro da igreja que vai lidar com coisas simples. Vamos mudar aqui um sistema pedagógico. Homens que vai limpar o chão da igreja, que vai preparar as cadeiras para a gente cultuar no domingo, não são qualquer um. O que vai abrir a porta, que vai ficar em pé na porta, dando boa noite, seja bem-vindo, não é qualquer um. O que vai passar a vassoura para tirar a terra, não é qualquer um. E a igreja precisa parar com essa mentalidade. Então, você que recebeu uma função do Senhor para estabelecer dentro do seu ministério, não é porque nós temos demandas que qualquer pessoa que chegar a oferecer isso aqui está resolvido. Aí o William conhece alguém que toca um saxofone fantástico. Rapaz, estão precisando de um saxofonista na igreja? Vamos levar o cara.
adúltero, pedófilo, ladrão de galinha, e por aí vai. Só porque está precisando, vamos colocar o cidadão aqui? Ei, para tudo que a gente for fazer que diz respeito ao reino, existem qualificações específicas dentro das escrituras que essas pessoas precisam se adequar a ela para que o serviço se adeque ao que Deus quer. Se o Senhor, para poder servir as mesas, está exigindo esse nível de pessoas, imagina para pregar a sua palavra. Imagina para pegar esse violão e administrar louvor aqui dentro. Imagina para tomar de conta daquele negócio de água. Imagina para poder limpar o banheiro. Imagina as irmãs que cantam. Não é do jeito que nós queremos. Não é da forma que nós achamos que tem que ser. Nós precisamos voltar para dentro das escrituras e extrair das escrituras os parâmetros dos quais nós, como ministério, devemos andar para poder agradecer e glorificar o nome do Senhor em tudo. E aí eu vou só tocar de novo na realidade do Ministério do Louvor, até porque eu já sofri muito com isso. Vamos cantar essa música aqui. Essa daqui é melhor. E eu queria muito que os três nem vieram hoje. Existe uma dificuldade muito gigantesca no que diz respeito a isso. Ouvir o que o pastor fala. Não consegue se orientar em cima da orientação do que a liderança fala. Vou usar o William de novo. Tem jovens que o William está ali tomando de conta. E aí, o William recebe uma orientação de Deus para poder nem estar sabendo o que está acontecendo no culto. Não sabe quem vai pregar, não sabe quem, não está sabendo de nada. Recebe uma orientação de Deus para poder fazer uma coisa. Chega para o Max, vamos tocar tal música, vai ficar lindo, só que você não vai tocar esse negócio. Poxa, rapaz. Logo hoje eu sair tanto. Gatinha vai vir vendendo aquele negócio, ela vai me dar uma moral. As coisas têm que acontecer do jeito que Deus quer, conforme Deus quer. E Ele vai tocar e orientar a liderança que Ele tem levantado, justamente para fazer caminhar exatamente do jeito que Ele quer. E eu gosto de falar muito do Ministério do Louvor, porque eu já sofri muito com isso. Sou até traumatizado até hoje. Lá em Pernambuco me colocaram a responsabilidade do Ministério do Louvor e eu disse, não vai dar certo. E o baterista era o filho do pastor presidente da igreja. Tinha que ser, né? Irmão, quando foi uma vez, nós fizemos um ensaio lindo, sem bateria. Irmão, você fica sentado aí no canto, o negócio vai ser só voz e violão. Pensa num negócio ficou lindo, um negócio de coral, divisão de voz, irmãos choraram, foi um negócio fantástico, um derramar de Deus. Os únicos que não gostaram foi o filho do pastor, o baterista. E o pastor bravo, você tirou meu filho! Todo mundo gostou desse negócio, você tirou meu filho. Ei, eu fiquei de fora, não tirei seu filho, eu também fiquei de fora. Então, tem determinadas situações que não dá certo. Quantas manifestações de cura nós tivemos a partir daquele momento, a partir de uma orientação que Deus me deu, como Ministério de Louvor, como aquela canção fechou com perfeição dentro da palavra. Como foi perfeito. Mas aí nós queremos fazer as coisas para nos mostrar, para evidenciar a capacidade de exibicionismo que nós temos, e nós não queremos andar segundo o que Deus quer. Vamos fazer segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio querer. Líderes, comece a orar para todas as realidades que vocês estão precisando como pessoas, mas existe padrão. Não é porque você está precisando de A, de B ou de C, que qualquer pessoa que chegar, você pode colocar debaixo da sua liderança. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes o inimigo está fazendo força para poder entrar e você vai lá, estende a mão e coloca ele dentro. E a ruína ministerial do amanhã, ela é plantada pela nossa negligência bíblica hoje. Voltar. Servir as mesas, a orientação dos apóstolos foi levantar homens com esse nível de discipulado. Vou tocar nesse assunto de novo. Se para servir as mesas foi isso, imagina para poder autorizar esse cidadão ir para uma cidade fazer um evangelismo. Imagina levantar um casal dentro dessa igreja para ir visitar um outro casal que está precisando de alguém. Então nós não podemos, porque nós temos demandas para poder fazer, ferir os princípios bíblicos e fazer de qualquer jeito. Isso é uma forma que nós temos de andar, que não corresponde com a palavra e que não corresponde com a vontade de Deus. Segundo ponto, nós ouvimos Pedro pregar e levantou 3.000 pessoas. Como foi que ele conseguiu achar esse patamar de discípulos dentro daquela multidão de pessoas? A palavra. Então, nós queremos formar uma liderança para o amanhã, nós precisamos nos atentar para a ministração da palavra no já, no agora.
Eu olho para essas meninas novas desse jeito, já estou vendo as pastoras do ministério daqui a anos. Olha o Max. William, você não é ministro de louvor eternamente. O Wilson Simonal disse que a brasa dele demora a virar cinza, a nossa também, mas ela vai virar cinza. Então, já estamos, olha o Max, o ministro do louvor do amanhã. E nós já precisamos estar orando, formando ele através da palavra, para que quando chegar a hora dele, quando chegar a hora de Josué, Moisés já deixou ele pronto. Nós temos que andar dessa forma, nós temos que caminhar desse jeito. Cada um que está desenvolvendo seus dons e suas habilidades dentro da casa do Senhor, desenvolva apontando sempre o outro, desenvolva formando o outro, desenvolva estabelecendo novas lideranças. A igreja do Senhor orgânica, ela não vai parar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Ninguém aqui tem posto eterno. Eu estou aqui a terça-feira ensinando. Daqui a pouco o Marcos está aqui no meu lugar ensinando melhor e eu sentado aqui aprendendo com ele. Amém? Daqui a pouco Deus pega um outro jovem lá fora e traz aqui para dentro para poder nos dar aula, da gente ficar boca aberta com o tanto que Deus está colocando dentro dele. Nós precisamos andar em cima dessa realidade, em nome de Jesus. Não é porque nós estamos crescendo, desenvolvendo como igreja e que muitas demandas têm surgido, que nós vamos colocar qualquer pessoa para poder fazer. Tomar muito cuidado com o neófito. O cidadão se converteu hoje só porque ele toca bem, só porque ele canta bem, vamos colocar ele no lugar da Bruna? Não. Coloca esse cidadão para sentar e aprender Bíblia. A estratégia do Ítalo é fantástica. Vamos chamar os ministros de louvor, olha, vamos fazer um ensaio, etc, coisa e tal, traz para cá, bora. Que é o ensaio? Não, nós vamos orar. Coloca esse ministro de louvor, uma hora de joelho orando, na próxima vez chamado não vai aparecer um. Porque está todo mundo preocupado com barulho, com instrumento, cada um querendo mostrar cada vez mais. Ninguém no fundo quer fazer as coisas para Deus. Líderes, se atentem com a liderança que vocês estão colocando embaixo do seu chamado, do desenvolvimento ministerial que você está tendo. Aí de novo o William não contrataria qualquer pessoa para colocar na sua empresa. O ladrão de galinha que está traficando de droga lá da esquina, chega lá, não. Mas aí para o ministério que você está desenvolvendo na casa do Senhor, ele serve. Então as mulheres, contratar empregada, vai tomar de conta da casa dos filhos, não entra qualquer pessoa. Mas para desenvolver as realidades da casa do Senhor, serve? Não. O padrão do Senhor é muito mais elevado do que o nosso. Amém? Versículo 4. Pastora Clonice, pode ler para a gente, por favor. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí está. O porquê que a nossa igreja cai em derrota. O porquê que nós somos tão falhos como igreja. Porque a liderança que Deus estabeleceu como igreja, ela automaticamente tem que cumprir essa realidade de função. Qual é? Perseverar. Não desistir, insistir, mesmo com sofrimento, estar indo ao alvo, estar perseverando. Tanto na oração, quanto na palavra. E aí existe uma mentalidade que nós somos levantados para o sacerdócio, para poder desenvolver o nosso próprio ministério e deixamos a nossa liderança de lado. E quem estabeleceu essa realidade de liderança aqui na terra não foi eu, não foi você. Foi Deus que disse isso, que toda a autoridade foi Ele que constituiu. Nós desrespeitamos o presidente da República, a gente vai lá no Facebook, escolhemos a vida dele, esquecemos que toda a autoridade foi Ele que constituiu. A gente escolhemos com o Ibanez e nós esquecemos que o Ibanez, o posto que ele está assumindo, foi Deus que constituiu. E dentro da igreja essa situação piora. Então, qual é a realidade da liderança estabelecida na igreja? Oração e palavra. Oração e palavra. E aí o texto está dizendo que eles têm que perseverar nisso. Isso se requer tempo, se requer esforço, se requer sacrifício. Queria que o Gilson estivesse aqui para ele falar como foi. O primeiro dia que ele pegou a bicicleta e resolveu dar uma voltinha na cidade, como é que foi as dores na perna? Você não chegou em casa bambeando, se largou em cima do sofá, andou meia hora e dormiu 5. Mas ele tem que persistir naquilo, que é para o corpo se desenvolvendo. Está se exigindo exatamente isso dos pastores. Exatamente isso dos pastores que exercem liderança na casa do Senhor. Persistência na oração e persistência na palavra. Se o ministério de louvor não está dando bem e o pastor sair do foco dele para poder intervir dentro da realidade do ministério,
a oração e a palavra vai ficar com deficiência. E isso serve para as demais lideranças estabelecidas na casa do Senhor. Se o pastor for tirado do poço para poder fazer uma visita que não está orientada segundo a orientação de Deus, só para poder atender demanda da igreja, tirou-se o foco. O foco do pastor, palavra e oração. Nós vamos andar ainda como igreja nessa terra, ao nível de excelência do derramamento das finanças do Senhor na nossa vida, que nós vamos ter condições de parar os pastores. Pastor Vanderlei, o senhor ganha 40 mil reais no seu trabalho, aleluia. Nós vamos colocar 50 na sua conta para o senhor ficar a serviço da obra. Só que aí existe uma outra mentalidade, ó. Pastor Vanderlei, estou precisando, pastor, eu tive uma demanda aqui na beira da praia, Búzios. 50 mil na conta? 50 mil, né? Vai fazer evangelismo comigo no sol quente? Meu Deus do céu! Então, e aí, eu com sinceridade penso isso. Nós não temos uma mentalidade coletiva de entender as realidades e a manifestação de Deus como igreja. Nós não temos isso. E é por isso que a igreja ainda caminha dentro de um nível de pobreza. Porque se o Senhor derramar 1 milhão de reais na conta da igreja hoje, meu amigo, que vai surgir de gente lá querendo uma parte. Pastor, meu ministério precisa de 100 mil. Olha, meu ministério precisa disso, tudo isso. Olha o teclado. Esquece que tem alguém que está responsável por aquilo. As demandas aumentam. Olha, tem um evangelismo para fazer ali em Dubai. Mas nós não temos uma mentalidade sarada para poder viver das riquezas do Senhor. A Bíblia diz que a gente precisa ser fiel no pouco. E o Senhor vai nos colocar sobre muito. Quem vai nos colocar sobre muito é o Senhor. E Ele vai colocar sobre muito porque nós tivemos fidelidade no pouco. Se nós não estamos no muito ainda, como igreja, está faltando fidelidade no pouco que Ele nos tem dado. Então, se o Senhor derramar daquilo que Ele está prometendo para derramar numa igreja que não é sarada, numa igreja que não está alicerçada na palavra, é um derramamento é um julgamento, é morte, porque os irmãos não conseguem lidar com as bênçãos de Deus ainda. Se aqui vai chegar esse momento, vai crescer o ministério, as pessoas vão passar e vão ver que o negócio está bonito, que o negócio está crescendo, que a prosperidade está brotando, e as pessoas vão vir por isso. Não vão vir pela palavra, vão vir porque o Max ficou rico, vão vir porque o pastor Paris, Deus abençoou ele de tal forma que ele está rico, ele está cooperando com a obra, vai vir porque a empresa do William desenvolveu de uma forma tão extraordinária, os outros empresários que estão quebrando, eu vou lá também, porque ele ficou rico, não porque está vindo pela palavra. E aí, se ele chegar aqui dentro e não encontrar essa palavra para expulsar ele para fora, ou para fazer ele ficar de verdade, nós já erramos. Nós precisamos ter uma consciência bíblica também para desenvolver a realidade financeira da igreja. Tem um versículo em Eclesiastes que diz que o dinheiro a tudo responde. E nós que passamos dificuldade e necessidade, sabemos disso. Você chega num lugar e pede um favor? Não. Você chega num lugar com 200 reais e pede um favor? A igreja precisa crescer e se desenvolver nisso. Voltando para a liderança. Pastor Clenício, Pastor Franklin, com todas as atividades, menino, trabalho, vocês têm um foco bíblico para poder desenvolver ministerialmente. Oração e palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. E o texto diz que isso é uma realidade de persistência. A senhora já tem pastores na casa, a senhora tem presbítero na casa, tem diáconos na casa, tem determinadas demandas da igreja que a senhora já tem condições de pegar essas pessoas, desenvolver com palavra e colocar para poder atender essas demandas. Só tem um detalhe, se a senhora mandar o William e a Fabi para poder realizar uma realidade lá fora, eles estão indo segundo a palavra da Senhora. E segundo a palavra eles vão. Eles precisam ter toda a cobertura de vida de oração e ministerial para que eles vá e tenham um êxito lá. Muitas das vezes, nós pastores, colocamos as ovelhas que o Senhor tem nos dado para poder confrontar lobos lá fora sem preparo. E muito do preparo é a minha vida de oração e de busca na palavra que eu não estou exercitando. O que eu faço com o meu tempo livre? Eu fico na frente da televisão. O que eu faço com a hora que eu deveria estar em consagração? O que eu faço com alguns dos meus momentos de jejum? Eu vou para a casa do William comer churrasco, aquilo é bom, é top.
eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida de consagração, eu não tenho uma vida separada para Deus. Então eu não passo no posto, eu não me desenvolvo como pastor da igreja, eu sou apenas uma figura, um fantoche humano. As realidades são espirituais. Vamos de novo para Efésios. A nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. O sucesso da igreja que o Senhor tem estabelecido, principalmente aqui, vai se revelar pela quantidade e a qualidade de hora de oração, de devocional que as senhoras e o pastor Franklin têm no seu secreto. É isso que está movimentando essa realidade da igreja. E é isso que vai fazer com que ela cresça cada vez mais. Na hora que chegar um meia boca aqui, para poder lidar com qualquer realidade de palavra que distorcer isso daqui, automaticamente o ambiente de oração da igreja vai expulsando aquilo dali, pouco a pouco. E aí é necessário a compreensão dos irmãos na igreja. Porque se a pastora tem essa realidade, essa função, a igreja precisa se estabelecer para que ela consiga cumprir esse propósito. Hoje mesmo, os irmãos também são ressignificar. Irmãos, estou sem celular, só vou atender depois do estudo. Qualquer dificuldade, procure o ídolo. Não dê explicação para ninguém e etc. coisa e tal. Alguém me ligou aqui, com certeza é alguém que não faz porque não atendi telefone, não viu o WhatsApp, o dia todo hoje sem telefone. Qualquer emergência, procure o ídolo. E o ídolo tem que ter maturidade para poder entender isso. Ah, mas eu preciso. Ele não pode. Ele está recluso. Eu não tenho. Não é só que resolva, procure então amanhã depois das 22 horas. Porque agora, ou a senhora me receba para poder resolver, ou então não vai ter como, porque ele está recluso. E nós precisamos andar nisso. É esse o chamado da realidade pastoral. Principalmente aquele que está sob liderança. No caso, a pastora Clarice, o pastor Franklin, essa realidade vai ser cobrada de uma forma absurda da vida de vocês. Então já começa a achar tempos, achar momentos, achar horas, madrugadas ou manhã, enfim, para poder colocar essa vida de oração e essa vida de palavra para a honra e glória de Cristo Jesus. Versículo número 5. Perdão. Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Amém. Pode ler, Rebeca. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, depois dessa estrutura toda que Paulo desenhou, como a armadura que o cristão tem, como essa batalha espiritual existente, ele continua pedindo oração, porque existe uma chave que precisa ser codificada dentro dele, para que ele, abrindo a boca, quem o escutar falar, seja revelado para aquele o extraordinário mistério do Evangelho. Não é a quantidade de versículos que nós temos na mente, não diz respeito à quantidade de informação. Essa palavra comunica coisas espirituais. É isso que entra dentro das pessoas e as limpa, como Cristo disse. Vocês estão limpos pela palavra da qual eu tenho dito. 1 Samuel capítulo 3. Preste bastante atenção nesse texto. A partir do versículo 4. 1 Samuel 3, a partir do versículo 4. Bruna, começa a ler para a gente, versículo 4. O Senhor chamou Samuel e disse: Aqui estou. Ok, preste bem atenção, coisa linda. Já pensou, você está dentro da casa do Senhor e o Senhor te chamar, o Senhor falar contigo, a tal ponto de você responder: aqui estou, Senhor. Só que o versículo 5, Ítalo, lê o começo do versículo 5 para a gente, por favor. Correu a Eli. Não, só até aí, de novo. Correu a Eli. Pronto, preste bem atenção. Quem foi que chamou Samuel? O Senhor. E ele foi para onde? Ele. Quem chamou Samuel? O O Senhor. Senhor. E ele foi para onde? Eli. Coisa estranha, hein? Você recebe uma chamada de Deus
Em vez de você ir responder ao Deus que te chamou, você vai atrás de um homem. Você tem um ambiente espiritual aberto, a tal ponto de Deus falar contigo, mas na hora da sua resposta, ela é uma resposta humana. Maria teve isso. O anjo estava conversando com Maria, falando como é que Cristo ia ver o mundo, e Maria pegou e falou uma coisa assim: como isso se dará? Porque eu não conheço homem algum. Ó, a dependência de Maria sobre as coisas que vai acontecer na vida dela, ela está aceitando, ela está vendo, ela está recebendo, só que ela está travada numa realidade humana. E aí o anjo fala para ela assim: o que vai nascer de ti é uma formação, é um engendrar, é uma construção do Espírito Santo. Aleluia. E tem muitos de nós querendo desenvolver o nosso ministério em cima de realidades humanas. E quando a realidade espiritual vem da boca da nossa liderança, nós não recebemos. O que Deus vai construir na vida de cada um dos irmãos aqui hoje, dentro dessa realidade ministerial, não tem a ver com coisa humana. É algo sobrenatural, é algo espiritual para crescimento e aperfeiçoamento da obra dele. Amém? Termina aí do versículo 5. Correu Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. William, versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Então Deus chamou ele. Na segunda vez que ele chamou, ele fez a mesma coisa da primeira. Deus chamou, ele falou para ele. Mas agora, por que ele fez isso? Vamos ler em conjunto o versículo número 7. Porém, Samuel não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Se nós construirmos uma igreja sem palavra, as pessoas vão entrar e nunca vão entender quem é Deus na vida deles. Perseverar na oração e perseverar na palavra. E vamos complicar um pouquinho mais essa situação. Você sabe muito bem como é que é a história de Samuel. Samuel não chegou no templo porque passou na porta. A mãe dele fez um voto com Deus e Deus entregou aquele menino para ela. E ela disse que se tivesse um filho varão, ele ia ser nazireu e ia entregar ele no templo. Samuel cresceu dentro do templo. Samuel era menino da igreja, que reconhecia a voz de Deus, mas não tinha nenhum relacionamento com ele. Samuel era um menino que Deus falava com ele, mas ele não tinha condições de responder a Deus. Comece a ficar assustado quando você se encontrar com pessoas que diz que toda hora Deus falou com ele. Deus fala com qualquer pessoa, e isso não é normal, isso não eleva a espiritualidade de ninguém. Não é o quanto Deus fala, é o quanto eu respondo. É a capacidade que eu tenho de corresponder à excelência desse Deus que fala comigo. Amém. Qual foi o problema de Samuel, que está vivendo dentro do templo, que tem a arca diante dele? Ele não tem, a palavra não foi manifesta nele. A palavra não foi manifesta, ele não conhece o Senhor que o está chamando. Nós necessitamos perseverar na palavra e na oração. E aí essa perseverança na oração vai nos desenvolver uma habilidade extraordinária, que é diz respeito à oração em línguas. E aqui na oração em língua na igreja tem muito conflito. Eu lembrei. Uma vez o apóstolo estava na igreja, depois sei disso aí, tá? E a pastora estava pregando, aquelas igrejas tradicionais que os pastores ficam atrás. E aí a pastora tinha uma nágua. Alguém sabe o que é nágua? A nágua é uma sainha por debaixo da saia. E aí a nágua da pastora começou a cair. E o apóstolo aqui sentado falou assim: a nágua. A nágua. Aí os pastores que estavam lá já começou. A nágua. Aí ele, a nágua cai. Por Deus do céu, irmão, parece palhaçada. Isso é fato. Daqui a pouco a igreja está virada de cabeça para baixo, irmão chutando coisa e tá. E pegou. A nágua está caindo, a nágua está caindo. Ela pegou e vai pedir um negócio aqui e tal. E o gente. A nágua está. E os irmãos ficaram cheios. E o problema é que tem muitos de nós que não. E aí, o perseverar na oração
vai nos desencadear pela palavra o que é oração em línguas. Aconteceu outra situação aqui em Sobradinho, essa é triste. Esses pastores que estão rodando a cidade toda, que dizem que ministram o Espírito Santo nas pessoas, chegou uma pessoa, vai, ora em língua, um jovem, ora em língua, ora. Aí ele falou assim, é essa língua que está dentro da sua cabeça mesmo. Aí ele falou assim, Yabadabadu! Aí o pastor, mais um, próximo. Então, existe muita meninice no que diz respeito a muita coisa. O que é oração em língua, então, o negócio é feio. É feio. E aí vai lá falar para o pastor que o menino orou em língua. A unção de Fred Flintstone chegou nele e arrebentou com a mão. Então a oração em língua, ela é uma ferramenta muito útil para a igreja. Ela é uma ferramenta de edificação pessoal. Só que a oração em língua não é um monte de coisas que a gente conhece, como uma palhaçada que a gente tem que ver por aí. A oração em língua é algo muito sério. É algo que é oriundo da perseveração da oração, mesclado com a palavra. Vamos seguir no versículo? O Senhor, pois, tornou a chamar a terceira vez a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, Senhor, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e se pôs ali. Então veio o Senhor e se pôs ali. No começo, o menino está só ouvindo a palavra do Senhor. A partir do momento que o sacerdote liberou sobre ele uma palavra, ele entendeu o mistério daquela palavra que estava sendo pregada dentro dele. O Senhor não falou mais com ele. O Senhor se colocou dentro do quarto com Samuel. A palavra atrai a presença do Senhor para a nossa vida. Ouvir ao Senhor não é tudo. Nós necessitamos da presença dele, da manifestação dele. Nós queremos contato, nós queremos abraço, nós queremos ser tomado, nem que seja para levar um tapa por causa do nosso pecado, mas nós queremos a presença do Senhor na nossa vida. E enquanto as pessoas não entenderem a palavra, eles vão continuar somente ouvindo. E todas as vezes que Deus falar com eles, eles vão atrás de homens. O Senhor fala com eles, eles vão atrás de homens. O Senhor fala com eles, eles vão atrás de homens. E Deus está querendo entrar no quarto, entrar na casa, entrar na família. Enquanto a gente não liberar a palavra, destravar essa realidade ministerial da palavra, o Senhor não vai se manifestar na vida de muitos. Principalmente no que diz respeito a nós como igreja, como ministério. Nós precisamos aprender a andar em cima dessa liberalidade. Amém? Volte para Atos dos Apóstolos, versículo 5. Vocês estão entendendo até aqui? Isso aqui é só um rascunho do que nós vamos caminhar nos próximos 6 meses, viu? Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Preste bem atenção que quando o apóstolo disse sobre as qualificações que era necessário para que aqueles irmãos administrassem a mesa, a fé em momento algum foi citada. Mas aí, quando foram estabelecer os 7, o primeiro destaque que tem aqui é porque Estevão tinha todas aquelas qualificações que foram faladas ali. Mas tinha um negócio que os demais não tinham essa habilidade, que está correspondente ao que diz respeito à fé. Um homem cheio de fé. E aonde está a fé que esses irmãos acharam em Estevão? Pelo simples fato de que os apóstolos, como liderança, estabeleceram algo, estabeleceram um alinhamento, estabeleceram uma projeção para a caminhada da igreja, e os irmãos saíram do pé dele e foram atrás daquilo que eles mesmos falaram. E aí nós precisamos começar a entender essa realidade e viver ela. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, onde é que nós vamos celebrar a ceia? Uma demanda. Jesus poderia muito bem falar: peraí, que eu resolvo esse problema para vocês. Jesus não fez isso. O que foi que Jesus fez? Saia vocês, vá pela cidade. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro no ombro, na mão. Seguia esse homem. Quando ele entrar na casa, vocês entram e falam: olha, o Senhor precisa dessa casa para celebrar a ceia. Os discípulos então saíram de perto de Jesus com uma palavra. Qual foi a palavra? Ir à cidade. E encontrar na cidade um homem
que vai estar carregando um cântaro. Impossível. A Bíblia está deixando bem claro que todas as vezes que você relaciona um cântaro, tem uma mulher carregando ele. Mas Jesus falou algo para eles impossível de se acreditar. E eles foram e acharam. E eles andaram com aquele discípulo, com aquele rapaz, chegaram no dono da casa e falaram: nosso Senhor está precisando da casa para poder celebrar a ceia. E aí a casa está mobiliada e Cristo celebrou a ceia lá. Depois, quando você tiver tempo, entre na internet e procure saber daquela casa. Aquela casa virou um patrimônio imaterial da humanidade. Se a todas as nações juntassem todo o dinheiro do mundo para poder comprar aquela casa, não chegaria, porque aquela casa não tem valor. Todo o dinheiro das nações não tem condições de comprar aquela casa. Porque uma palavra. A liderança dos discípulos estabeleceu algo. Eles foram em cima do alvo daquilo que foi estabelecido e virou essa situação extraordinária toda. Aqui a situação foi a mesma. Os apóstolos estabeleceram algo, estabeleceram uma direção e os discípulos saíram em cima daquela direção que foi estabelecida. E quando eles voltam, o resultado disso. O resultado tinha chegado ao nível de excelência. Achou Estevão, o homem que antes de mais nada é cheio de fé. Vira a folha aí, vamos lá em Romanos, capítulo número 10, 17. Texto batido, que a gente já sabe de cor, mas vamos ler de novo. Quem vai ler? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o resultado da fé que chegou em Estevão nada mais é do que a produção, o efeito da palavra que era pregada na igreja primitiva, na igreja apostólica. Eles não acharam uma fé de uma crença, mas resultado da palavra que estava sendo pregada. O capítulo clássico da fé, Hebreus capítulo 11. Vamos ler 2 versículos desses. Hebreus 11:1, quem pode ler? Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Versículo número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé que foi encontrada em Estevão, ele é resultado da dimensão e do nível da palavra que está sendo pregada dentro da igreja primitiva, dentro daquele ajuntamento. Então, vamos lá na sequência do versículo 6. Cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Coronecador, Timão, Parmenas, Nicolau e Prosélito, ambos prosélitos de Antioquia. Depois, com um pouco mais de tempo, você entra em Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, capítulo 8, um pedacinho do capítulo 9, até a morte de Estevão, vocês vão ver que coisa extraordinária que foi a vida dele. Que morte linda. Quem quer morrer para o Senhor ainda? Então, glória a Deus. Amém, glória a A morrer Deus. de verdade mesmo. Tem um versículo que diz assim, ó: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Olha que beleza, coisa linda, hein? Aleluia, Senhor. Leva eu, a gente lá em casa orando de madrugada. Ô Senhor, estou pronto para morrer por ti. Aonde é? Leva o Ito, pai. Leva ele. Nunca é aqui. Tem um monte de coisa que só passa por mão ali, né? Só que esse apedrejamento de Estevão, tudo que Deus faz tem um propósito. O texto diz que quando Estevão foi apedrejado, um homem chamado Saulo está ao lado, assistindo aquela cena. E as vestes de Estevão caiu aos pés dele. É o mesmo homem que deixou uma tonelada de livros, igual que nós lemos aqui agora há pouco, para poder edificar a nossa fé. E aí nós estamos querendo viver uma realidade ministerial Nutella. Gostoso. Bom, né? Mas não alimenta. Não nutre. A gente precisa de mocotó. Nós estamos querendo viver uma realidade ministerial sem desenvolver do sofrimento
que é até digno da chamada do qual nós temos. Então, olha o que nós vemos aqui agora. Perseverar na palavra e na oração. Não é orar hoje e parar. Não é orar, é perseverar. É começar agora e não ter término dessa realidade. Como se isso fosse uma coisa fácil de se fazer. Como se isso fosse um ambiente agradável. Até o que é bom enjoa. Dá um brinquedo para a criança, no primeiro dia ele está lá feliz da vida, no segundo dia, no terceiro dia ele já vai deixando de lado. Enquanto não aparecer um outro menino para tocar a mão dele, ele nem lembra que aquilo lá existe. Então no começo da fé é desse jeito. O irmão se converteu hoje, ele lê, ele ora, ele está na campanha, está no monte, está naquilo, daqui a 2 anos ele está pilha fraca. Só vai se for uma base de empurrão, só vai se for um arrasto. Alguém tem que passar na minha casa, senão eu não vou mais. Aí os irmãos passam na casa. Aí daqui a pouco passa, ele sai pelo porta do fundo. Tudo desse jeito. Persistir, perseverar. A nossa vida cristã é uma vida de muita dificuldade. E a beleza disso é que muitas das vezes a dificuldade que é reproduzida em nós é o que está gerindo o alcance do Espírito Santo na vida de famílias e na vida de outras pessoas. Amém? Amém. Versículo 6. E os apresentaram antes aos apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Orando, lhes impuseram as mãos. Abre em 1 Timóteo, capítulo 4. E, Marcos, vamos ouvir você, Marcos, no espanhol agora. Lê esse texto pra gente. 1 Timóteo 4. E os irmãos vão em Números 27 e 18. Números o quê? Números 27, 18 a 23. 1 Timóteo 4, versículo 14. Números 27, 18 a 23. Por favor. No descuideis el don de que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Traduz para mim agora. Fala a verdade. Quando você voltar para a sala de aula, você fala, professor, você tem que passar um pedaço do seu salário para o pastor lá, porque nas férias ele deu um arroxo lá, um negócio que, pô, eu nem queria estudar esse negócio, mas aí, não esquece disso não, vai lá. Pra que falei? Mas precisa traduzir isso desse aí. Estava em traduzir. Bom, ele está falando aqui que não descuide do dom que Deus deu para a gente, que foi dado mediante a profecia e com as posições que Ele tem dado na nossa conta do presbitério. Isso, exatamente. Números capítulo 27, versículo 18 a 23. Minha esposa. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Até 23. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Então esse negócio aqui, que na nosso reconhecimento público, do chamado ao qual nós temos, essa necessidade de ter as mãos impostas sobre a gente, parece que é um rito, é um negócio religioso, mas não é. Isso é uma realidade em Deus muito pouco conhecida, muito pouco estudada e muito pouco investigada. O Cristo
manifestava exatamente essa mesma ação para poder curar. E sobre cura tem uma palavra acerca disso. Peça que os presbíteros cheguem e imponham as mãos para que haja cura. Então, ministros, liderados, nos momentos de dificuldade e dor, não tenha vergonha de chegar diante do seu pastor. Ore por mim, coloque essa mãozona de novo aqui, que eu estou necessitando. Nós passávamos por uma situação difícil. Eu fui treinado numa situação muito complicada, irmãos. Tinha um culto na 612 Sul. Ensaio todo domingo às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Já sabia que os irmãos não iam estar lá. Minha esposa brigava comigo: por que você vai? Você sabe que ninguém vai estar lá. O pastor disse que o ensaio é essa hora e eu estou lá. Eu não tinha carro, não tinha um cubo leve, meteoro, né? Meteoro tonelada. Saía do setor, vinha para a beira da estrada, pegava um ônibus. Domingo, você sabe como é que é ponto de ônibus. Pegava o ônibus, descia no eixo, atravessava todo o eixo até L2 com um cubo e um baixo do outro lado. Daqui a pouco o Ítalo chega, aí ele começou a tocar violão. Daqui a pouco ele achou que o cavaquinho era melhor. Estava pesando estar com violão. Mas não teve um dia que teve culto, que teve ensaio, que na hora eu não estivesse lá. 6 horas os irmãos chegavam: ô Pai do Senhor! Meu Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Por dentro, tinha um Hulk negro aqui dentro, não tinha sair para fora. Mas não teve um dia que teve um ensaio marcado, que saiu uma palavra da minha liderança. É para estar no ensaio, vocês sabem que vocês não vão estar aqui, né? Não. Todo mundo tinha carro, todo mundo morava com facilidade. Ninguém, um dia sequer, conseguiu chegar no meio temporário. Olha, pode ter certeza que não, vamos sair das 4, vamos para 5 horas. 5 horas nós estávamos lá, 5 horas os irmãos não estavam, mas treinado em cima dessa realidade. O que saía da boca do pastor, nós estávamos lá desenvolvendo, caçando meios de trabalhar, caçando meios de desenvolver. Vamos voltar para Atos, Gilson Dani, Atos capítulo 6, versículos de 1 ao 7. E agora o versículo 7. Ana, lê o começo do versículo 7 para a gente, por favor. Atos 6, 7. E disse o sacerdote: porventura é isto assim? Não, Atos 6, 7. Atos 6, 7. 6. Ah, tá. E crescia a palavra de Deus. Pronto, solta aí. O que crescia, Márcio? O que crescia, Ítalo? O que crescia, Fernando? A palavra. Depois de tudo isso, o que foi que cresceu dentro da igreja? A palavra. E a gente está querendo achar métodos para poder fazer a nossa igreja crescer, para fazer o ministério crescer, e Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus quer que a palavra cresça. Deus estabeleceu realidades ministeriais para que a gente ande em aperfeiçoamentos com os santos, com um único propósito: fazer a palavra crescer. Fazer a palavra crescer. Abre aí ainda em Atos, capítulo 12, versículo 24. Atos 12, 24, quem chegou para ler? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que crescia? O que crescia? Atos 12, 20. Não era Atos, espera só um pouquinho. Vou ter que lembrar. Boa essa, hein? 27, 20. 26, 20. Atos. Eu anotei 12, mas não era 12. Certeza. Era 19, 20. Falei 12 só para ver se vocês estavam espertos no negócio aqui.
Toda a realidade ministerial que Deus está confiando nas nossas mãos tem um único propósito: fazer com que a palavra do Senhor cresça no nosso meio. Deus não tem a mínima necessidade de fazer aqui um ministério grande, de colocar um número de pessoas extraordinárias, colocar bateria, colocar... Não. O foco dos céus sobre a igreja de Cristo que está estabelecida na terra é a palavra. Tudo mais que Deus for colocar aqui dentro é resultado do crescimento da palavra. Crescimento da palavra. Quer ter um ministério próprio? Próspero? Palavra. Quer viver bênção ministerial? Palavra. Deus vai ter muitas coisas para poder colocar na mão da igreja aqui nessa terra. E não tem colocado, porque o nível da palavra ainda é um nível raso, ainda é um nível pequeno, ainda é um negócio de gugu dadá, coisa de menino. Nós precisamos fazer com que a palavra cresça, para que nós tenhamos acesso a ambientes em Deus, das quais nós ainda não conseguimos nem sequer raciocinar ou pensar. Porque a beleza de tudo isso? Os discípulos, os apóstolos estão perseverando na palavra e perseverando em oração. Os que nós temos aqui estabelecido como os diáconos estão tomando de conta da demanda da igreja. E não foi a igreja que cresceu, foi a palavra. Toda a realidade ministerial é para fazer a palavra crescer. Por que tem os meninos do louvor aqui para fazer a palavra crescer dentro da igreja? Por que o pastor, quando ele é pastor, fazer a palavra crescer na igreja? Por que a missionária Cristina missionária fazia a palavra crescer dentro da igreja? Todo o nosso chamado tem esse propósito: fazer a palavra crescer dentro do campo e do seio da igreja. Amém. Não foi a igreja que cresceu, foi a palavra. Todo o demais é resultado do elevado nível da palavra que está se desenvolvendo dentro do campo da igreja. Pode continuar, Ana, por favor. 6, 7. 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. Stop. Olha lá. Olha como é que a dinâmica é fantástica. Cresce a palavra e os discípulos não crescem. Se multiplica. Cresce a palavra e o discipulado multiplica. É a mesma coisa da gente querer ter um limão nas mãos precisando de 2 caixas. O que a gente vai ter que fazer? Fazer com que esse limão vá à terra, porra, cresça, para que ele, no frutificar dele, a gente consiga encher aquelas caixas. Então a palavra é o agente condutor para o crescimento dessa realidade do discipulado. E aí nós invertemos a ordem. Fazemos tudo às avessas. Nós colocamos um monte de coisa dentro da igreja para poder atrair as pessoas para cá. Nós até conseguimos fazer isso, mas nós não temos condições de manter, porque essa obra não é nossa, é do Senhor. Ele está apenas nos usando para poder estabelecer essa realidade aqui na terra. E aí, quais são as modas hoje? As mais variadas. Como hoje tem as igrejas pretas. Os irmãos estão com as vistas cansadas, não pode ficar muito tempo. A Fabi, a Meire e a Dani não ia ter sucesso nenhum em muitas das igrejas que nós conhecemos. Esse negócio de colocar plantinha, está tudo por fora. O negócio agora é slim. Tem que ser um negócio lindo. A igreja é preta, tem um tubão de luz vindo daqui, outro daqui, 10 vindo daqui de cima. Quando chega na hora do pastor pregar, menino, parece que tem um fogo descendo do céu que ilumina só ele. O pastor se movimenta, a luz vem para cá, o pastor vem para cá. O negócio é quase o Michael Jackson naquela projeção lá no... Até a fumaça. Tchá! O pastor fala que cai o fogo no céu, tem som, o negócio... Irmão, só tem um problema. No dia que a igreja não conseguir pagar a conta, não tiver mais esse entretenimento, o pessoal vai embora. Porque foram lá para dentro com um propósito dos quais não é, porque a palavra. Eu até admito que se a igreja está estabelecida na palavra, se eu quiser colocar esse monte de negócio, vamos lá. Mas se não, não esquece. O foco e o alvo da igreja é a palavra. Não é ter um ministério de louvor extraordinário, não é ter um ministério de dança fantástico, não é ter paredes lindas. O foco da igreja é a palavra. A palavra. Não adianta ter uma igreja grande, ter uma igreja bonita, ter um ministério conhecido no mundo e não ter palavra. É a palavra. A palavra. Enquanto a gente não amadurecer essa ideia, eu vou repetir de novo a frase célebre. Precisamos voltar urgentemente às Escrituras.
Nós não vamos viver um ministério sem palavra. O Senhor não tem nos chamado, não tem nos juntados para que a gente caminhe em cima das realidades das quais nós caminhamos no passado, ou que sejamos a normalidade do que muitos têm vivido por aí. Tem um preço alto para isso? Tem. A palavra vai confrontar coisas aqui dentro que é difíceis. Eu tenho pecados aqui dentro que eu amo tanto, que eu gosto tanto. A palavra vai vir aqui todo dia martelar em cima disso. Mas eu fui chamado para poder viver a palavra, para poder abrir a boca e externar a palavra, para poder estabelecer uma realidade do reino segundo a palavra. E é a palavra que vai trazer as multiplicações das quais nós precisamos. Aleluia. É o efeito da palavra que faz com que a igreja cresça. É o efeito da palavra que faz com que as famílias sejam acrescentadas. E outra, quem vai mandar isso daqui é Deus. Então, irmãos que vão trabalhar dentro da realidade missionária, dentro do desenvolvimento do evangelismo, façam o mesmo, em nome de Jesus. Marque um dia da semana, vamos orar, vamos consagrar para poder sair para a rua fazendo evangelismo com um propósito: levar a palavra para aquele povo, não trazer aquele povo para poder encher esse lugar. Se o irmão se converter lá e quiser ir congregar na Universal, vai em paz e que o Senhor te abençoe. Amém. Não é responsabilidade nossa trazer para cá. Nós anunciamos a palavra, e se a palavra trouxer, é daqui, se não, ele é de onde ele estiver. A nossa preocupação é com a palavra. E é por isso que nós temos tantas dificuldades numa tonelada de ministérios. Porque os pastores de hoje estão preocupados com a agenda, o pastor de outro está preocupado com a mensagem do outro pastor. Poxa, o Gilson está crescendo, deixa eu lançar logo uma fofoca nele aqui, para poder quebrar logo o ministério dele agora, senão amanhã ele começa a pregar, o pessoal vai começar a chamar mais ele do que eu. Parece estranho isso. Mas eu conheço uns 4 ou 5 pessoas aqui, só mesmo 2, que caminham exatamente desse jeito. Um dia desse, um cidadão, depois de tanto levar não, ele arrumou uma pessoa para entrar em contato com a minha filha para poder me pedir, para pedir para minha filha me pedir para levar ele para ir pregar lá no Caique. Eu, cara, nem púlpito lá eu tenho. Vá pregar na rodoviária, cara, entra dentro do ônibus aí, vai abrir a sua boca para lá. Rapaz, aqui tem Gilson, tem não, vá para. As preocupações dessas pessoas não são palavras. Está todo mundo querendo evidenciar suas carteirinhas e evidenciar seus ministérios. Chama a maioria desses pastores que saem circulando de um lado para o outro. Irmão, olha, vai ter um negócio lá, chegar aqui, uma laje zona para bater, concreto virado, meu irmão, dá uma cãibra, dá uma dor aqui, fala que a mãe está chamando, a conversão do pastor não permite isso, a teologia dele não admite ele pegar a mão inchada. Porque a preocupação não é a palavra. A preocupação é evidenciar o seu próprio ministério. Ministério de louvor, é lindo cantar, é lindo adorar, é estar lá as notas bacanas, mas isso não é o alvo de vocês. O alvo de vocês é a palavra. Enquanto o ministério de louvor não se adequar à palavra, o Senhor não vai fazer com que essa manifestação da palavra entre dentro das dimensões das quais Ele quer. E aí a gente tem uma preocupação gigantesca. O que a gente canta? O que nós externamos como louvor e adoração para Deus? Pensa Jesus sentado diante da gente, a gente se suando, chorando lá cantando. Aleluia, Senhor, minha empresa é tua, ô benção. E o Senhor parado assim, né? Meu Deus, que coisa do maluco tem hoje? Que loucura é essa? Gil chora por esse menino convertido. Aí o anjo ainda fala, ainda quer que eu entregue isso para ele, ó. Porque palavra. E aí a gente vai prestar atenção em algumas canções, e para piorar, essas canções são as que mais tem nos tocado, que a gente procura alguma coisa bíblica dentro dela e vira, olha, escuta. Tá faltando o quê? Palavra. Melodicamente a gente tem feito as pessoas chorarem, se pedir oferta as pessoas da carro, da casa, mas falta palavra. Palavra. E aí é muito mais interessante a gente voltar para o hino da harpa, que tem uma riqueza teológica gigantesca, do que cantar 4 ou 5 sabores de mel que tem por aí. Porque falta palavra. Porque aprendemos a desenvolver uma igreja da qual nos agrada. Uma igreja que não confronta o nosso pecado. Uma igreja que a gente cresce do jeito que a gente quer e vai oferecendo para Deus do nosso modo, do nosso jeito, sem padrão. Senhor, eu vou te oferecer um culto hoje, mas o culto vai começar dessa hora porque eu quero essa hora. Porque eu só posso nesse momento. O louvor que eu vou cantar é esse. Vou pregar isso daqui, ponto final. As coisas não funcionam assim. Senhor, domingo, culto, eu vou pregar o quê? É para falar o quê para esse povo? Pai, eu vou cantar o quê domingo? Toca no meu coração, sensibiliza aqui de alguma forma, faça alguma coisa aqui dentro, eu preciso saber o que tu
querem, porque o culto é para ele, não é para mim. O culto não é para você. Você não sai de casa domingo para vir para cá, para cultuar. O culto não é teu. Uma vez eu dei uma resposta tão bruta para uma pessoa, eu queria tanto chegar para ela e pedir perdão. Não gostei desse culto, pastor. Aleluia. Eu não fiz esse culto para a senhora. Vai em paz. Eu estou tão feliz com essa resposta, você nem imagina. Depois, quando ela foi embora, eu fiquei, meu Deus do céu, que besteira que eu falei. Mas o problema é que eu estava tão feliz. Tinha a Glendinha. Glendinha não, qual é o nome dela? Filho da Glenda? A Nana. Rapaz, quando o louvor começava, é igual a pequenininha daqui. A daqui canta e ele lá dançava. Rapaz, ela subia no altar e descia, e deitava no chão, e batia a perna para um lado, e aparecia uma capoeirista dentro dela, daqui a pouco era uma baraína. Rapaz, ela se soltava dentro da igreja, ela se deleitava. E eu ficava tão cheio de Deus com aquilo. A irmã veio criticar isso, veio criticar a outra irmã que não sabia falar direito. Pediu a oportunidade, foi lá, leu o versículo gaguejando, e gaguejando, aquilo entrou dentro do coração das pessoas, as pessoas estavam glorificando a Deus por aquilo. Aí vem a senhora, eu não gostei do culto, aleluia, mano. Vai para o lugar do culto, é para a senhora, que é para Deus mesmo. Todo mundo ali crescendo, a semana toda de oração. Hoje não dá não, irmãos, hoje não dá não, mas eu te faço com sinceridade. Se eu colocasse em prática tudo que tem dentro do meu coração, como igreja do Senhor, ninguém conseguia congregar comigo. Eu tenho um projeto de culto para liderança que vai começar às 4 horas da manhã. O ídolo está orando para que a gente nunca tenha um tempo. Lá, por exemplo, a gente tinha culto 5 horas da manhã, rapaz. 5 horas da manhã é a hora que muitos de nós estamos dormindo. A gente estava abrindo a porta da igreja para cultuar. Os irmãos saindo vindo da praia, com seus barquinhos cheios de peixe, deixavam os barcos lá na beira da praia, esperavam a maré dar uma melhorada, a gente abria a porta da igreja, aquele solzão, porque o sol lá no Nordeste é de estranho. 4 horas da noite, 4 horas da manhã está de dia, o negócio é tudo estranho. Você está lá no sol, de repente o pica-pau lá dá uma pegada no sol e some rapidinho. Ele não fica caindo assim devagarzinho, igual aqui, que vai. Começa a anoitecer 4 da tarde, 8 horas, está clarinho, mas lá é no instante, piscou e acabou. 5 horas da manhã, os irmãos estão lá, um monte de homem velho suado, deitado no chão chorando, Jesus, eu te amo. Desse jeito. Nós não estamos fazendo culto para agradar a homens, nós estamos fazendo cultos para agradar a Deus. Entre, se adeque, entre dentro do processo da Escritura e ache a melhor forma bíblica para poder desenvolver o seu ministério do jeito que Deus se agrada, para que sejamos reconhecidos no mundo espiritual para a glória de Cristo Jesus. Daniel, está escrito, depois você leia, Daniel se colocou em oração. E aqueles 21 dias de campanha de Daniel foi quase que sem sentido. O anjo chegou e falou, Daniel, tu és muito amado no céu. Mas já pensou? O céu dá um testemunho desse a seu respeito. Tu és muito amado no céu. Não é aqui não. Aqui a gente chama os irmãos para ir almoçar na nossa casa, a gente leva eles no McDonald's, paga um negócio aqui, as pessoas gostam da gente por natureza. Eu estou te falando nos céus. Tu és muito amado. Desde o primeiro momento que tu te colocasse em oração, Deus me enviou para poder falar contigo. Os céus amam a Daniel. Que essa seja uma verdade e uma declaração dos céus a nosso respeito. Só tem um detalhe, nós só vamos conseguir essa resposta de amor na nossa vida se a gente entrar dentro das Escrituras e começar a colocar isso em prática para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. Bom, e aqui termina essa realidade. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Para a gente terminar esse texto, abre em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 42. Muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga. Quando Jesus Cristo começou a desenvolver a sua realidade ministerial, alguns principais homens e mulheres que estavam, homens particularmente, que estavam com a sua vida lendo as Escrituras, não aceitaram Jesus.
sacerdotes, homens do templo, que preferiram o templo do que o Salvador que ali estava. Lembre-se, por exemplo, de Nicodemos, que também era um dos principais e que ia procurar Jesus à noite, com medo do seu sinédrio de ir contra eles. E eu quero chamar a sua atenção acerca disso daqui. Em nome de Jesus, que nunca mais nós sejamos ferrenhos críticos da igreja que está correndo aí fora. Eu não sei qual é o chamado da igreja A, da igreja B, da igreja C. Quando passou lá cair em pecado, por mais que isso não seja um problema meu, a minha postura é de algum modo orar por ele, abençoar a vida dele. Mas se tem uma coisa que está nos faltando, é referência. E aqui está claro a capacidade de referência que o Senhor está estabelecendo para desenvolver essa realidade ministerial lá fora. E é por isso, eu acredito que seja até por isso que o pastor Aparício foi tão incomodado acerca do levante contra essa casa e contra os ministérios aqui estabelecidos. Porque a partir do momento que os irmãos começam a andar na linha, o irmão da casa ao lado é obrigado a fazer o mesmo, senão ele é denunciado pelas realidades equivocadas que ele está fazendo ali dentro. Ninguém precisa ouvir a pregação que tem aqui dentro. É só olhar para as famílias que estão sendo alimentadas, que estão sendo estabelecidas aqui dentro. E automaticamente essa mudança vai ter que ser provocada lá no outro lugar, lá na outra congregação e por aí vai. Então o que o texto está dizendo? Os apóstolos têm uma demanda e a demanda é da igreja. Os apóstolos pegam e estabelecem pessoas para poder lidar com a realidade dessa demanda. E os apóstolos continuam perseverando, tanto na oração quanto na palavra. Os irmãos que foram estabelecidos para poder lidar com as realidades ministeriais que foram colocadas em suas mãos, segundo a ordenança da liderança, estão caminhando. E esse processo está fazendo com que a palavra cresça. A palavra cresce, multiplica-se o número dos discípulos na casa do Senhor. E automaticamente, todos aqueles que não estão vivendo essa realidade vão ser despertados para obedecer essa mesma realidade de fé. Nós temos um campo missionário nesse tempo. Nós temos um campo missionário nessa dispensação que ainda não foi pensado. As igrejas. O que tem de gente desviada com um microfone na mão, o que tem de gente desviada, liderando grupos de oração, grupos de intercessão, ministério de louvor, não está no gibi. São homens e mulheres que aprenderam a desenvolver uma realidade ministerial de um modo automático, como o Vitor gosta de falar. Não tem vida de oração, não tem vida de santidade, são apenas reprodutores de coisas que escutam aqui e ali, sem vida. E eu não preciso criticar essas pessoas, eu não preciso ir lá derrubar a teologia de ninguém, eu não preciso confrontar ou afrontar o regimento interno, nada disso. Eu só preciso viver a palavra. E deixe que a luz da palavra em mim vá iluminando as trevas que estão habitando no outro. Eu não sei se em outro lugar tem tanto isso. Até porque as nossas viagens fora do Distrito Federal não foram tantas dentro desse cunho de realidade ministerial. Mas principalmente aqui em Sobradinho 2, existe um peso espiritual muito grande. Eu já falei isso para alguns pastores e existe uma despreocupação muito grande nisso. Quem viveu aqui em Sobradinho 2, do tempo que isso aqui ainda era uma invasão, vai lembrar dessa situação. As pessoas não tinham água e eles colocaram chafariz dentro da cidade. E as pessoas marcavam chafariz com lápis. Os seus olhos já viram pessoas derramar o sangue da outra por causa de uma lata. Sobradinho 2 foi constituída desse jeito. O cidadão saía do barraco, quando ele voltava de noite do trabalho, a esposa tinha sido violentada, a filha tinha sido violentada. O cidadão estava dentro do barraco, daqui a pouco chegava um andante, arrastava esse povo para fora e tomava o lote daquele cidadão. O começo da construção dessa cidade foi um derramamento de sangue muito violento. E existe um espírito imperando dentro dessa realidade. E o que essa realidade faz? Todas as pessoas que se movimentam nessa realidade espiritual, a gente se choca em cima desse muro. Qual era o sensato a se fazer? Vamos juntar as lideranças dessa cidade, dessa comunidade, e em santificação, entrar dentro de ambientes, começar a orar, para liberar os céus dessa cidade, para que Deus converta as famílias. Nós não conseguimos unir pastores dentro desse pensamento. É cada um preocupado com a sua bandeira, cada um preocupado com as suas idealizações. Ninguém quer se preocupar com a cidade, ninguém quer se preocupar com a palavra, cada um toma de conta do seu curral. E aí, quando uma igreja se posiciona aqui dentro dessa atmosfera espiritual,
e que ela se desvia um pouquinho desse princípio da palavra, automaticamente a realidade espiritual vigente começa a invadir, a querer parar, a desviar esse foco ministerial. É triste. Eu já passei por situações de dar dó, dar pena. Uma vez eu estava tentando bater papo com um traficante de drogas, uns anos atrás, na beira do muro do cemitério, e ele: ô rapaz, espera só um pouquinho aí, espera só um pouquinho que eu vou te mostrar como é que as coisas funcionam. Daqui a pouco chegou um carrão, e aí o rapaz: e aí, como é que foi? Como é que foi o culto lá hoje? Poxa, rapaz, meu pai morre. Ficou pregando lá, atrapalhando em sair, porra, você fez de pastor um horror. E eu com o olho desse tamanho. O que tem de bom hoje aí? Aí o cara pega lá a cocaína dele, pega o crack. Sabe-se lá se ele não está comprando aquilo com o dinheiro das ofertas que os irmãos colocaram dentro da igreja? Filho de pastor, que tem conchavo com grandes traficantes de drogas dentro da nossa cidade. E aí chega o Cleiton para poder evangelizar um cara desse e tira sarro da minha cara. Pô, cara, você está falando de um Jesus que compra droga aqui comigo. Tem um servo dele que diz que é a imagem de semelhança desse Deus que você está pregando, que está me devendo R$300 aqui de coisa que ele comprou. Daqui a pouco ele vem aqui me pagar. É essa a realidade espiritual que dentro dessa cidade a igreja do Senhor está enfrentando. As pessoas acham que o nome é feminicídio, as pessoas acham que é violência, as pessoas acham que é desaparecimento de crianças. Não são. É a mesma realidade espiritual que estabeleceu esse contexto da cidade, que está querendo clamar a sua permanência e a sua existência. Todas as vezes que algum pastor se levanta dentro do princípio do que é a Escritura, tudo vai querer vir contra ele. Persistência para poder vencer. Eu creio que o Senhor vai fazer crescer mesmo o número de discípulos dentro dessa cidade. Eu creio que o céu dessas cidades vai ser aberto para a glória de Cristo Jesus. E eu creio mais ainda que Deus está levantando cada um de nós aqui hoje para poder sermos agentes dentro dessa realidade, dentro dessa cidade. Não porque nós merecemos. Se brincar, nós temos muito mais pecado do que muitos que estão lá fora. É manifestação da graça do Senhor na nossa vida. E Ele só vai fazer isso porque existe uma insistência em nós em fazer com que a palavra cresça. Aonde a gente chegar com a autoridade da palavra, nós vamos sair campeões, nós vamos sair vencedores. O Senhor não está nem um pouco preocupado com a touca do Gilson, o Senhor não está nem um pouco preocupado com a voz do Ítalo. Ele quer fazer prevalecer a sua palavra. A sua palavra. E a partir do momento que a gente começar a andar na palavra, automaticamente nós vamos denunciar aqui, ali e além. Que a palavra nos defenda. Que a mesma palavra que nós estamos anunciando seja a nossa única defesa. Amém? Todos entenderam? Em nome de Jesus, entendemos? É mais ou menos isso que a gente vai caminhar de hoje até dezembro. Insistir na palavra. Corrigir realidades ministeriais para que se adequem ao princípio da palavra. Tocar em pontos chaves. Tocar em realidades que às vezes nós nunca ouvimos falar, segundo a palavra. Bíblia aberta, oração, vou insistir nisso. Principalmente os meninos do louvor, que tiver condições de 7 às 7h30, às terças-feiras, nós vamos estar aqui com um único propósito: abençoar e liberar a realidade ministerial da vida de vocês. Então, se pode na terça-feira chegar às 7, venha, deixar esse instrumento no canto e vamos aqui, está todo mundo de joelho orando para que essa realidade do louvor cresça. De 7h30 às 8, vocês pegam os instrumentos de vocês e manifestem a presença do Senhor aqui dentro, para que quando a palavra for pregada, ache espaço dentro dos nossos corações e revele o Senhor, o Salvador da nossa vida e da nossa existência. Amém? Amém. Em nome de Jesus, nós vamos sim fazer a igreja do Senhor crescer. Porque a palavra tem nos impactado, a palavra tem nos transformado para uma vitória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Perguntas, dúvidas, ofertas, pão de queijo, chazinho quente?